Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício que vai envolver a gente utilizar uma integral dupla para calcular o volume de um sólido. Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte enunciado. Determine o volume do sólido abaixo do plano z igual a c, com c maior do que zero, e acima da região D, que seria xy pertencente a R2, tal que 0 menor que y menor que x e y mais x menor do que 1. Bom, vou pedir para você pausar a videoaula, tentar fazer o exercício e depois você compara a sua resolução com a minha. Aproveita e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. Além disso, se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, faz um Pix. Na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Bom, qual é uma dificuldade aqui que a gente percebe dos alunos? É justamente entender a região que está delimitada aqui para ser a nossa região da integração. Porque o volume desse sólido ele vai ser a integral dupla, avaliada em uma certa região D, que foi dada aqui, da função que representa a superfície trabalhando, dA, onde dA seria aqui o incremento de área, né? Bom, a nossa fxy, imaginando que z é uma função de xy, né? Z, na verdade, aqui é uma função constante, né? Que é só igual a c, mas se a gente imaginar que ela é nosso f de xy, então nossa f de xy é simplesmente igual a c, né? Já teria isso aqui. Mas e o d? Como é que a gente vai entender isso daqui para poder fazer a nossa região de integração aqui? Bom, vamos lá. Vamos fazer um esboço ali para a gente poder entender. Primeiro, nós temos os pontos xy pertencente a R2, tá o quê? E aí tá lá, né? Aqui vamos representar o plano, né? XY, aí o eixo x, o eixo y. A primeira parte diz o seguinte, que y tem que estar entre 0 e x, né? Bom, se a gente pega a reta y igual a x, então aqui é a reta y igual a x, onde estariam esses pontos aqui, ó? Esses pontos vão estar exatamente em qual região? Nosso y. Lembra que o eixo y é esse aqui na vertical, né? O y tem que ser maior do que 0, ou seja, tem que ser a parte positiva do eixo y, e além disso tem que ser menor do que x. Então isso significa que tem que estar abaixo dessa reta y igual a x, tá? Pelo fato de ser y menor do que x. Se fosse y maior do que x, estaria acima da reta aqui. Então, se a gente for analisar essa região, seria toda essa região aqui, ó, acima do eixo y, ou melhor, acima do eixo x, ou seja, a parte positiva do eixo y, e abaixo da reta y igual a x, toda essa região aqui. E aí continuaria aqui crescendo, né? Mas não é só isso que tem no exercício. Além de ter que obedecer isso, tem que obedecer essa outra aqui, ó, e y mais x menor do que 1. Bom, então vamos analisar. Deixa eu apagar aqui. Quando eu for pegar agora y mais x menor do que 1, né? Vamos fazer, já que eu tenho que y mais x é menor do que 1, vamos isolar o y aqui e obter y menor do que 1 menos x. Então vamos pegar e vamos fazer a reta que vai ter quando você tiver y igual a 1 menos x. Então a reta, ó, se eu for fazer a reta y igual a 1 menos x, essa reta passa no eixo y no ponto que é igual a 1, e quando x é 1, o valor de y aqui vai ser 1 menos 1, que é 0. Então, acorta o eixo x no valor 1 também. Então, essa reta aqui, ó, seria essa reta, né, dada por y igual a 1 menos x. Então, aqui seria exatamente a reta y igual a 1 menos x. Bom, onde estão os pontos y menor do que 1 menos x? Que vão ser equivalentes, obviamente, aos pontos onde y mais x é menor do que 1. Bom, esses pontos y menor do que 1 menos x são todos aqueles pontos que estão abaixo dessa reta aqui, ó, y igual a 1 menos x. Então, se você fosse pegar todos os pontos abaixo dessa reta, estaria aqui para baixo, ó, todos eles aqui. Só que como a gente tem que, além de obedecer que tem que estar abaixo de todos esses, o ponto tem que estar abaixo dessa reta 1 menos x. Além disso, tem que obedecer que o ponto tem que estar abaixo dessa reta y igual a x. E, além disso, tem que estar acima do eixo x, né, para ficar na parte positiva do y, por causa da parte aqui, ó, y maior do que 0. Quando você junta essas informações, qual é a região que você tem? Essa região aqui, ó. Essa região são valores que você vai ter para o seu valor de x e seu valor de y, de tal modo que vai acontecer aquelas duas coisas. O seu y vai estar entre 0 e x, o seu y mais x vai ser menor do que 1, então essa é a região que você tem, o seu d. Bom, só que essa região a gente não vai conseguir integrar exatamente do jeito que está aqui, porque a gente precisa colocar o nosso y em função de x, na nossa d, né, nossa região d, ou o contrário, colocar o x em função de y. Mas aqui eu tenho duas partes, ó, é como se a função que vai representar essa nossa curva aqui, ó, fosse feita em duas partes. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos achar esse ponto de interseção aqui primeiro, tá?
E para achar esse ponto de interseção, deixa eu apagar ali. Vamos fazer o seguinte, ó. Onde que acontece aquele ponto de interseção? Bom, nós temos o seguinte. Nós temos a reta y igual a x e nós temos a reta y igual a 1 menos x, né? Que a gente usou como referência para poder saber quais são os pontos que estão abaixo ou acima, para a gente analisar ali, né? Na hora de fazer a região D. Se a gente quiser a interseção dessas duas retas, a gente tem que fazer as duas equações ao mesmo tempo, o que significa que você vai ter se y é igual a x e y é igual a 1 menos x, igualando esse lado esquerdo, você vai ter que igualar o lado direito aqui, né? Ou seja, você vai ter que fazer x é igual a 1 menos x para achar o ponto de interseção. Bom, disso aqui a gente vai ter x mais x igual a 1, né? Porque esse menos x passa para o primeiro membro como mais x. Você vai ter 2x é igual a 1 e, portanto, x é igual a meio. Ok, então o ponto de interseção, olha só, acontece aqui, ó, quando o nosso x é igual a meio. Vou até colocar em amarelo aqui, ó. Então aqui, ó, quando x é igual a meio, nós temos esse ponto de interseção aqui. Bom, se x for meio, eu substituo x em qualquer uma dessas duas equações, obtenho qual é o valor de y correspondente. E como y é igual a x, é mais fácil aqui, né? Então, se x é meio, y também é meio. Claro que aqui, se você colocasse x igual a meio, ficaria 1 menos meio, que também é meio, obviamente. Então, em qualquer uma das duas equações, substituindo x por meio, você obtém que seu y é meio. Ok, então esse é o ponto de interseção. Como é que a gente vai integrar, então? A nossa integral, ela vai ser o seguinte, ó. O volume que eu estou procurando vai ser a integral de uma região que eu vou chamar de D1, que é essa primeira parte aqui, que ela vai ser o seguinte, ó. Aliás, eu vou quebrar assim, depois eu digo, né? Essa primeira região D1, a nossa função fxy é c, né? dA, mais eu fazer a integral dupla aqui numa certa região D2, constante c, nosso incremento de área, né? E quem vão ser essas regiões D1 e D2, né? Vamos lá, vamos olhar aqui pelo que a gente tem e vamos substituir, né? Nossa integral vai ficar assim, olha só. O volume vai ser igual a integral de x indo de 0 até meio, x indo de 0 até meio, depois o y indo de 0 até x, ó, porque essa parte aqui, ó, delimita justamente o valor para y. É um valor que é acima de 0 e abaixo da reta y igual a x. Então, vai de 0 até x. Então, vou integrar isso aqui, primeiro em relação a y, né? E depois o resultado em relação a x. Então, o nosso dAzão aqui foi dy dx, né? Então, isso seria essa primeira integral aqui. Essa primeira integral dupla. Mas, quem vai ser a integral dupla para a segunda região? Vai ser a integral de... Opa, vou botar de novo aqui. Agora, o nosso x vai de meio até 1. Ó, meu x agora vai para esse intervalo, de meio até 1. Então, vou ter aqui de meio até 1. E o nosso y? Bom, nesse trecho agora, o nosso y ele vai de 0, né? Que está aqui acima de 0, acima do eixo x, né? Então, está acima de 0, mas está abaixo desse trecho aqui, ó, que é justamente a reta y igual a 1 menos x. Então, aqui ele vai estar abaixo, então vai ser de 0, então ele está acima de 0, e abaixo de 1 menos x. De novo, isso aqui é constante c, vou derivar em relação a y, depois em relação a x. Então, isso fica a nossa integral que a gente precisa resolver. O volume que a gente precisa achar pode ser dado por essas duas integrais aqui, tá? Bom, eu nem preciso resolver agora no momento essa integral. Antes de eu resolver para poder achar o valor, né, desse jeito aqui, já dá para a gente saber, pela interpretação geométrica, o resultado tem que ser. Por quê? Bom, se eu estou imaginando um plano, né, que é z igual a c, z igual a c. Esse plano ele é paralelo ao plano xy e passa lá naquele ponto que seria o 0 para x, 0 para y e c para z, né? Então, quem que vai ser, na verdade, a figura que a gente obtém aqui? Ele vai ser um prisma, onde a base desse prisma, né, é um triângulo, né? E a altura aqui desse nosso prisma vai ser justamente uma altura dada por c, né? Então, a altura desse prisma é c, que pensa, o nosso plano xy está aqui na base. O nosso plano z igual a c está aqui no topo. A altura c. E aí, esse triângulo aqui da base é justamente esse triângulozinho que está aqui no plano XY, né? Então, o que você tem aqui é um prisma, né? O sólido que você obtém abaixo do plano, z igual a c, e acima dessa região, que seria esse triângulo, me dá um prisma de base triangular. E a gente sabe, lá da geometria espacial, né, que que o volume desse prisma é a área da base vezes a altura. Bom, a área da base vai ser a área do triângulo. Quem é esse triângulo aqui? Bom, a área dele vai ser, a base é 1, a altura é meio,
Então, eu sei que vai ser meio vezes 1 dividido por 2. Então, isso aqui é o que me dá essa base aqui do meu prisma, né? Então, a 1, que é base, meio, altura do triângulo, né? Sobre 2, vezes a altura do nosso sólido, que é C. Então, olha só, quando você faz a conta, meio vezes 1 dá meio. Meio dividido por 1, meio dividido por 2 dá 1/4. Então, eu sei que isso aqui dá C sobre 4 quando você terminar de fazer as contas. Ou seja, sem nem resolver essas integrais, eu já sei que no final a resposta tem que ser C sobre 4, para fazer sentido com a interpretação geométrica do que vem a ser o sólido que ele está pedindo, que é o sólido abaixo do plano Z igual a C e acima da região que seria dada por aquelas duas inequações, né? 0 menor que y menor que x e x mais y menor do que 1. Que a gente já viu que, interpretando aquelas inequações, nós temos esse triângulo, beleza? Então vamos ver que vai dar exatamente isso aqui, né? Então vamos calcular lá e ver que a resposta final vai ser aquilo, né? Eu só quis fazer a interpretação geométrica lá para a gente ver que tem que casar a interpretação geométrica com o que a gente vai resolver algebricamente, né? Bom, resolvendo essa integral vai ser tranquilo, porque aqui é constante, né? Então, quando você integrar em relação a y, vai ficar o quê, né? Essa c de y vai dar simplesmente cy, porque se você deriva isso, volta a ser c. Isso a gente vai ter que avaliar de 0 até x. Depois eu tenho que derivar em relação a x, né? Desculpa, integrar em relação a x, para resolver essa integral de fora. Mas, agora vamos resolver essa integral aqui, ó, de meio até 1. De 0 até 1 menos x vai ser o quê? C constante. Se eu for integrar isso, vai dar cy. De novo, eu tenho que avaliar isso de 0 até 1 menos x. Opa, deixa eu botar meu menos x. 0 até 1 menos x. Caramba, meu menos x não ficou bom. Dx. Então, resolvi a integral de y, resolvi a integral em y, né? Aliás, aí vou agora substituir o intervalo de integração que a gente teve ali. Vai ser o seguinte, ó, de 0 até meio de cy, onde esse y vai ser x, menos cy, onde esse y vai ser 0. Então, vai dar cx menos c vezes 0, né? Quando se substituir o intervalo de integração. Dx. Mas, agora aqui vai ser, deixa eu fechar esse 0, de meio até 1, no caso, no lugar de y tem que botar 1 menos x, então vai ser 0 não, eu já tinha feito de 0 até, isso mesmo. Vai ficar o quê? Vai ficar C1 menos x, né? Que eu peguei o y e substituí pelo primeiro valor aqui, né? O valor final do intervalo dele, de integração, menos, agora tem que ser c vezes y. O y vai ser o valor inicial aqui do intervalo de integração dele, que foi 0. Dx. Ok. Então, quem que vai ficar o nosso valor ali? Bom, aqui vai dar simplesmente o volume de integral de 0 até meio de cx dx, mais aqui de novo vai dar integral de meio até 1, c vezes 1 dá c, c vezes menos x dá menos cx, c vezes 0 dá 0, então ficou c menos cx dx. Ok, isso completa a solução da integral em relação a y. Agora nós vamos resolver a integral em relação a x. Quando eu for resolver essa integral aqui em relação a x, vai ficar o quê? Vai ficar cx ao quadrado sobre 2, né? Porque se você deriva isso, volta a ser cx. Isso aqui é avaliado de 0 até meio, né? Eu prefiro, em vez de botar essa anotação de barra, botar um colchete aqui, ó. Aí é questão de preferência. Mas, aqui agora vai ser a derivada, a integral de constante c, seria cx. A integral de menos xc vai ser menos cx quadrado sobre 2. Isso aqui de meio até 1. Bom, agora vamos lá, ó. Nós temos que pegar agora, avaliar isso aqui em meio, menos avaliar isso aqui em 0. E aqui agora a gente tem que avaliar isso aqui em 1, menos avaliar isso aqui em meio. Avaliando isso aqui em 1, avaliando em meio, seria c, que multiplica meio ao quadrado, dividido por 2. Menos, agora c vezes 0 ao quadrado, dividido por 2. Então, isso aqui, ó, foi essa primeira parte. Mais, agora vamos avaliar isso aqui em 1, vai ser c vezes 1, menos c vezes 1 quadrado sobre 2. Essa primeira parte aqui, né? Aliás, deixa eu colocar um colchete aqui, né? Menos, agora essa parte avaliada em meio, né? Vai ficar o quê? Vai ficar c vezes meio, menos c que multiplica meio ao quadrado, dividido por 2, né? Então, ficou desse jeito aqui, ó. Vamos botar umas chaves aqui. Aqui vai ter que virar colchete, né? E aqui chaves. Então, eu substituí o nosso intervalo de integração. Ok. Bom, o que é que a gente vai poder tirar aqui? Esse termo aqui dá 0, né? Porque é 0 ao quadrado vezes c sobre 2 vai dar 0.
Deixa eu ver se tem mais algum termo para cá com zero. Para cá não tem mais nenhum termo com zero. Então o que vai ficar é o seguinte, olha só. Meio elevado ao quadrado dá 1/4. Então eu vou ter c sobre 4, né? Que é c vezes 1/4. Então c sobre 4 dividido por 2 vai ser essa parte aqui. Agora aqui, ó, c vezes 1 vai dar c. Aqui vai dar menos c sobre 2, né? Porque 1 ao quadrado é 1. E aí vai ficar meio vezes menos c vai dar menos c. Agora aqui vai dar menos c sobre 2, não? Porque é c vezes 1 dá c. C sobre 2, tinha um menos na frente, menos c sobre 2. E aqui agora, menos vai dar mais. Ali vai ficar o quê? Vai ficar meio elevado ao quadrado das 1/4. Então vai ser c vezes 1/4. C vezes 1/4 que é c sobre 4, né? Então vai dar c sobre 4 aqui no numerador, sobre 2. Ok? Então vamos lá. Olha só. Isso aqui foi o nosso volume. Então nosso volume vai ser igual a... Isso aqui dá o quê? Bom, eu tenho c sobre 4 e divido por 2. Isso aqui vai dar c sobre 8. Você pode pensar assim também, ó. C sobre 4 vezes... Aqui é como se fosse 2 sobre 1. Vai ser 1 sobre 2, né? Você conserva a fração de cima e inverte a fração de baixo, quando você está dividindo frações. Aí c vezes 1 é c e 4 vezes 2 é 8. Né? Você também pode pensar assim. Bom, aqui agora nós vamos ter quanto, né? Mais c... Menos c sobre 2 com menos c sobre 2 vai dar menos c, né? Porque você está pegando o quê? A metade de c e a metade de c. Aqui está menos, aqui está menos. Então você teria que fazer menos, se você conservasse o denominador, né? Seria menos c mais c, né? Ou se você quisesse, né? Podia ficar assim, professor, eu posso fazer assim também, ó. Menos c dividido por 2, né? E um mais aqui na frente. Não importa, de qualquer maneira, o que você teria era que esses dois termos aqui, ó, no final vai ser menos c mais c sobre 2. Isso daqui lá de cá de novo, ó, c sobre 4 sobre 2, vai dar o mesmo que esse, né? Que é c sobre 8. Bom, aqui o que vai acontecer, ó? Aqui, se eu quiser fazer completo, olha só, o volume vai ser c oitavo com c oitavo, vai dar 2 vezes c sobre 8, né? Porque aparece 2 vezes o c sobre 8. Mais, vou continuar mantendo o c aqui, menos, aqui dá 2c sobre 2, né? Ó, c mais c dá 2 sobre 2. Quando eu simplificar, vai dar só o c. Veja que como aqui vai aparecer só o c negativo e tinha esse c aqui, essa parte vai acabar eliminando. Tá vendo? Eu já podia ter feito isso antes, porque quando eu observei que esse cara aqui, que é metade de c e metade de c, eu estou subtraindo ele 2 vezes, então eu já saberia que o metade de c com metade de c dá um c inteiro, né? E como tinha menos na frente, eu já sabia que isso aqui ia ficar menos c. Então eu já podia simplificar aqui, ó. Só que eu preferi fazer as contas só para você poder ver que realmente ia dar aquilo, né? Bom, simplificando aqui agora, ó, esse 2 com esse 8, o que é que vai sobrar? Aqui já tinha dado 0, né? E aqui vai sobrar, então, V é igual a C sobre 4. No caso, C sobre 4 o quê? Metros cúbicos, centímetros cúbicos, volume, o quê? Bom, não sei, não deu qual é a unidade de medida nesse exercício, então vou botar unidade de volume, né? Para representar aqui centímetro cúbico, metro cúbico, não sei, a que fosse o exercício. Bom, mas chegamos em C sobre 4. Como era esperado. Lembra que a gente tinha comentado no início que teria que dar C sobre 4? Tá aqui, né? Bom, ficou claro? Conseguiu fazer? Você chegou na resposta? Se não chegou, comenta aí. Se você fez de forma diferente também, tire suas dúvidas aqui na seção de comentários, se você precisar. E agora que você fez esse exercício, eu vou deixar um outro para você treinar, que vai ser parecido com esse. Que é esse aqui, ó. Olha só. Vamos lá. Resolve esse exercício. Mudei ali somente a nossa região D, dei só um pouquinho. Então, você resolve utilizando o mesmo procedimento que a gente viu na videoaula. Se ficar com dúvida, eu coloco na seção de comentários. Eu vou deixar na descrição do vídeo qual é o gabarito. E aproveita, deixa eu curtir e inscreva-se no canal, se não tiver inscrito ainda, né? Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau!